Bem-vindos, amigos do Faro Frame. Hoje é dia de terror. Hoje vamos falar A Hora do Pesadelo. Metendo o nariz no filme alheio. A Hora do Pesadelo é um filme de 1984, dirigido por Wes Craven, que introduziu o icônico vilão Fred Krueger, um assassino desfigurado que ataca as vítimas em seus sonhos. O filme acompanha um grupo de adolescentes que tenta sobreviver aos pesadelos mortais provocados por Freddy, que busca se vingar daqueles que o queimaram vivo no passado. O longa é considerado um clássico do terror, elogiado pela atmosfera, pela criatividade e pelo suspense. A Hora do Pesadelo é um filme que explora os medos, as angústias e as fantasias do inconsciente, e que desafia os limites entre a realidade e o sonho. Curtiu A Hora do Pesadelo? Muitas coisas. Se borrou ou não? Você sabe que eu vi esse filme quando eu era moleque, né? Eu também. Eu vi esse filme quando moleque. E gozado, eu vi ontem. Foi um trauma da minha infância. Esse daí. Não, mas eu queria te falar isso. Eu vi ontem. Ontem, uma comédia. É. Quando moleque, eu não conseguia dormir. É. Impressionante como as coisas mudam. Mas a parte curiosa, que foge aqui de curiosidade de cinema e tudo mais, é que eu fui assistir esses filmes agora, novamente. Assisti vários, né? E eu tenho uma sobrinha de 4 anos que ficava pedindo: ô tio, quando que vai ter um filme de terror? De noite assistindo o filme. E ela, falei pra ela, mas você não tem medo? Ela falou: não, eu sei que é de mentira. Eu falei: então vambora. Eu vou dar uma dica, você fica de olho nessa menina. Eu acho que ela deve ser maníaca, né? Tá gravado aqui. Vamos ver daqui a uns 20 anos. Fica de olho nessa menina. Bom, Pedro, tem uma história boa. Quando eu assisti esse filme, eu pensei assim, o cara matar nos sonhos. Eu lembro quando eu era jovem lá, quando eu era criança, né, assisti. Aí depois eu fui reassistir agora. Eu sempre pensava, é fantasia. O cara não vai matar em sonho, como que vai matar em sonho? Aí eu fui procurar, ler a respeito, preparar do filme. E eu fiquei surpreso quando eu descobri que o diretor... filme é baseado em histórias reais. Baseado em fatos reais. O Wes Craven, que é o diretor, ele leu alguns artigos nos jornais que tinha alguns refugiados cambodianos nos Estados Unidos que morriam assim, durante pesadelos, sem aparente nenhum tipo de problema de saúde. E aí foram se investigar, foram descobrir. Nessa época eles chamavam isso de morte nos sonhos ou morte no berço. Mas tem uma explicação mais científica da coisa, né? Ela se chama Síndrome da Morte Súbita Asiática. O cara morre dormindo. Morre dormindo. Tá. Ele é um distúrbio que ele afeta principalmente homens jovens que teoricamente têm saúde, que vivem no Sudoeste Asiático ou na China. Sudeste Asiático. Né? Qual a explicação para isso? Em teoria é inexplicável, mas tem algumas possíveis causas. Aí pode ser anormalidades genéticas nos canais iônicos cardíacos. Aí você pode perguntar, o que é canal iônico? É o que leva a proteína da célula cardíaca, transporta os íons para fazer a carga elétrica dentro do coração. Você vê que Faro Frame é cultura. Né? Eu tô impressionado. Voltando à palestra, lembra? É maravilhoso. Eu lembro a história da palestra? Os íons. Íons. Ou pode ser uma disfunção do sistema nervoso também, que acaba afetando tanto o coração quanto o cérebro. Pode, num dado momento de estresse noturno, o cara tem um... No final das contas, é uma arritmia cardíaca. Mas assim, agora que você... Então, eu ia falar isso. Tem várias pessoas que morrem durante o sono. Meu bisavô morreu durante o sono. Mas o fato aqui é que o cara teve um estresse num pesadelo. Aí, quando você tem um pesadelo, você tem um estresse. Mas como você vai saber que o cara teve um estresse num pesadelo? Você não sabe o que o cara tava pensando. Talvez a pessoa já estivesse reclamando. Eu tô tendo pesadelo, não posso dormir. Tá. Aí foi dormir, não sabe se o cara teve um pesadelo, foi embora, né? Tem muita gente que fala, sempre tem gente que fala assim, quero morrer dormindo, né? O cara com pesadelo, acho que não deve ser bom, não. Né? Pensou, a última coisa que você pensou na vida, sei lá. Um cara com uma garra, te matando, esfaqueado. Pelo amor de Deus. Gustavo, quem é Wes Craven? Wes Craven é o diretor do filme que fez aí, acho que fez parte do roteiro também, né? Isso, na verdade, Wes Craven era primordialmente um roteirista. Aquele primeiro filme lá, A Casa da Esquerda, como é em português aqui? Deixa eu ver aqui. Aniversário Macabro. Aniversário Macabro. Ele escreve o Aniversário Macabro, que é um desses filmes também simbólicos do gênero. Wes Craven não está mais entre nós, né? Ele morreu em 2015, né? Ele fez também o Pânico, aquele da Máscara. Ele fez a série do Pânico, né? E ele, muito criativo nessa área de terror, ele, como você falou, ele lembrou ele tinha lido o artigo de jornais sobre esses caras que morreram durante o sono. Falou, por que não criar
um ser, um homem, né? Uma pessoa, uma entidade que mata as pessoas no pesadelo. Então ele, ao fazer o casting desse filme, ele dá o primeiro trabalho a Johnny Depp. Essa é a primeira vez que Johnny Depp aparece na tela grande. Debutando no filme, né? Debutando. Segundo ele, pedido das filhas. Que achavam ele bonito. Que achavam ele bonito. Bom, nós não falamos aqui o personagem, né? Esse personagem macabro aí é o Fred Krueger. Fala do Fred Krueger. Fred Krueger. Eu vou falar da luva do Fred Krueger. É um dos elementos mais marcantes do filme. Ela é uma luva de couro. Pode se lembrar como uma luva de jardim, né? Pra tratar com o cara trabalhar no jardim. Aí o cara colocou lâminas de metal, fez umas adaptações ali também para poder fazer aquele movimento. E aí isso acabou se tornando uma luva que a ideia era se tornar uma arma que fosse distinguida de outros, porque ali antes da Hora do Pesadelo já existia lá o Sexta-feira 13 com Jason, e já existia o Mike Myers lá no Halloween de 78, né? Então teria que diferenciar. Era uma arma que o cara sempre estaria à mão, seria fácil de manusear e coisas assim, né? Que, aliás, eu tava seria pensando, muito letal também, né? É interessante, porque assim, pro cara fazer isso, porque faca, o Jason pega uma faca à mão ali, corta um machado e tal. No início do filme mostra o Fred fazendo a luva. Eles fazem a luva. Aí você fala, putz, esse cara tá fazendo a luva. Manualmente. Tipo, o cara não tem mais nada pra fazer. Você sabe que essa luva, Gustavo, no set ela virou motivo de piada, né? Porque tinha várias luvas, você faz várias luvas, naturalmente. Sim. Algumas luvas eram verdade, tinha uma lâmina, né? Então, quando a pessoa fazia assim, vou mostrar pra câmera aqui, quando a pessoa fazia assim, ó, fazia assim pra dar tchau, cortava o pulso, né? Que cortava. Beleza, hein? Então, às vezes, as pessoas, os outros atores brincando assim, eles botavam a luva, assim, essa é a de verdade, é a que corta, porque tinha uma que não era, era a lâmina cega, pra se bater na pessoa. Deixa eu ver se essa é de verdade. Opa, Então tinha muita gente que fazia assim e se cortava. Ela foi criada pelo designer de efeitos especiais, o Jim Dolly. Foi criada ali a estrutura da luva. E ela foi usada lá pelo Robert Englund, que era o Fred Krueger. E também foi usada pelo Charles Bellardini, que era o dublê de mão do ator. Que inclusive ele aparece, se eu não me engano, o Bellardini é o que aparece no começo, quando tá fazendo as coisas lá. Porque, posso estar enganado se era o Bellardini, mas o que eu vi de história era que o cara que sabia mexer ali com aquelas histórias de martelar, fazer isso, aquilo, outro, não era o Robert Englund, não sabia fazer isso. Então, colocaram outra pessoa para fazer a usinagem da luva. Tá. Aí a luva se tornou um símbolo de cultura pop. Né? Hoje em dia ela é reconhecida, ela acabou inspirando e aparecendo em referências de outros filmes. Às vezes, assim, bem discretinho, né, no cantinho. Né? Eu até vi umas referências que eu falava, jamais eu enxergar essa luva aí, né? Mas ela tem referências em jogos, tem referências em músicas, quadrinhos, assim por diante. É uma marca registrada. Né? E ela foi leiloada em 2023, bem recente, por mais de 2 milhões de reais. 2 milhões? 2 milhões de reais. Bati o microfone aqui. Gustavo, esse filme, você tá falando da luva, né? Você vai falar eu vi que você vai falar do quarto, da cena do quarto, né? Então eu vou levantar a bola para você falar do quarto. Mas assim, esse é um filme barato, um filme low budget, né? Como não poderia deixar de ser. Então os efeitos especiais são bem especiais mesmo, porque tem que ser bem simples. Mas no final das contas foram bem articulados, não, né? Foram bem feitinho e efeitos práticos. Esse filme é gozado, Gustavo, assim, você vai vendo agora com os olhos adultos, né? Então, assim, por exemplo, o primeiro efeito que eu me lembro lá que aparece é o Fred Krueger com aqueles braços compridos, né? Isso. Falamos nas curiosidades. Né? Falamos nas curiosidades, Que aquilo lá também é articulado como se fosse um fantoche. Alguém tá por cima e segura o fantoche lá. Quando eu vi aquela cena, eu achei assim, que isso, cara? Algumas loucuras. Pra que esse braço enorme, assim, tipo, daqui você não passa? Tem que correr pra lá. Vou te abraçar. Aí quando ele sai correndo atrás dela... Ele corre desse jeito assim, meio... Aqui, meio patético. Balançando o ombro. Bacaré. Eu falei, isso aí não é assustador. Como é que eu não notei isso quando eu tinha, sei lá, 7 anos de idade, sei lá, quando eu vi esse filme? Mas assim, aí teve um efeito especial legal que é a cena da banheira. Sim. Que a banheira parece a mão do Fred Krueger. Muito bem feita, aquela é bem feita. É um efeito prático, né? Efeito totalmente prático. Ele aparece ali entre as pernas a câmera tá assim no fim da banheira, tá aqui, as pernas estão aqui, e a mão aparece aqui entre as pernas, né? Cara, os caras chegaram ao ponto de colocar a banheira dentro de uma outra caixa cheia d'água. De um tanque, né? E o cara ficava dentro do tanque
e só enfiava a mão por dentro da banheira assim, né? Por aqui, pra não bater no microfone. Né? Então, e assim, não tinha muita técnica. Então, assim, valendo o cara. Entrava de balão. Foi a mão. Dava a mão aqui. Corta! Não ficou bom, faz outra. Essa daí é boa. Mas aí acho que eu vou dando continuidade à questão dos efeitos, né? O quarto giratório. Fala desse quarto. O quarto giratório foi uma dinâmica parecida. Você lembra que nós fizemos o Gravidade? No Gravidade fizeram também, tipo, um estúdio giratório. Só que aqui, obviamente, é com sérias restrições orçamentárias, né? Seríssimas. Não era controlado por computador, tinha um cara lá, falava lá, Pepe, já tirei a vela. Daí o cara mexia o estúdio, né? Enfim. Mas era um estúdio legal, porque eles fizeram cenas muito legais lá. A morte da Tina, que é quando ela é arrastada pela parede, que é logo no começo. Sim, logo no começo. Aí depois a morte do Glenn também, que é aquela quando ele é puxado. O Glenn é o Johnny Depp. É o Johnny Depp. Que era o dorminhoco, né? Que falavam que ele era pra ficar acordado, a mulher fala, fica acordado. Fica acordado, toda hora ele dorme. Parecia o Soneca lá dos anões lá. Eu dormia assim. Mas enfim. A morte do Glenn, quando ele é sugado e depois jorra para o sangue para cima, só que ali eles fizeram invertido, né? O sangue tava descendo. Só que aí eles viraram a cena para ficar subindo. O efeito. Ficou sensacional aquele efeito. Digno de Dario Argento, né? Dario Argento. Tudo voando. Dá vontade de falar Argento. Mas só um detalhe, o quarto não era giratório. Não, era giratório. Ele era giratório? Era giratório. Ele era uma estrutura, só que ele não era... ela anda pelas paredes e vai, é verdade. E vai girando. As coisas eram presas, o diretor ficava preso, o cameraman ficava preso e tudo mais, e eles faziam as dinâmicas ali pra girar e dava a sensação de que o cara tava, por exemplo, a mulher não tava subindo na parede, ela tava andando pelo normal, chão. Só que aí eles inverteram, né? Enfim, daí ficou super legal, a câmera era fixa. Só que aconteceu um acidente, na hora que eles foram fazer essa cena com o Johnny Depp, eles botaram lá milhares de litros da mistura que seria o sangue, né? Pra simular o sangue. E aquilo lá acabou dando um contrapeso no quarto, que não ficou centralizado, ficou mais para um lado. E aquilo lá deu o gatilho pro quarto virar à toa. E aí, do jeito que começou a girar o quarto, eles perderam o controle. O quarto ficou girando com os atores presos, com câmera, com o diretor, todo mundo preso. Ele, para essa merda. E jorrando sangue. Isso é parte do pesadelo. Parte do pesadelo. O diretor falando, deixa rolar. Só que eles não estavam conseguindo ter controle nenhum, tava jorrando sangue, aí caiu sangue na câmera, caiu nos equipamentos, estragou o equipamento, enfim. Logo no início do filme tem essa cena que o cara tá lá com ela na cama e tal, e ela é arrastada pelo teto, né? Uhum. É alguma coisa por... Então, assim, o ator, como você falou, ele fica preso. Ele tava lá amarrado, sei lá, preso, porque ele tava em cima, a mulher tava embaixo, Exato. Né? Ele tá no teto verdadeiro, assim. Ele e o cameraman. Uhum. Eu achei engraçado o Wes Craven falando assim, eu enchi o cabelo dele de laque. Porque o cabelo, você fica de cabeça pra baixo, o cabelo sobe, né? Então... Vai ficar igual da Hebe. Tinha laque, fica um cheiro de laque no set. Enchi o cabelo dele de laque. Que maravilha. E o cabelo dele fica preso, certinho, fica certinho. Que aquela cena é ótima, ele fica, dá o ângulo de câmera. Aquela cena é sensacional. O ângulo de câmera do cabelo dele assim, vendo a mulher, e aí ele só fica gritando, Tina. Não, mas você sabe, uma vez que você sabe como é feita a cena, você vê com outros olhos. Então, inicialmente, você vê que ele não tá confortável, que ele tá assim, né? Segura. Ele tá preso aqui, tá segurando. Tina! Ele devia estar de cabeça para baixo. Tina! Bom, Pedro, dando sequência, como falamos, esse é um filme que deu início, né? Tem uma franquia enorme por detrás de Hora do Pesadelo. Filmes, né, Gustavo? Não, tem mais. Mais? Tem mais. Vou contar aqui a história. Hora do Pesadelo começa em 84, com a direção do Wes Craven. O Wes Craven vem dirigir um outro filme da franquia só lá pra frente. Então vai em outros diretores. Então ele tem A Hora do Pesadelo em 84, tem A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred, em 85. A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos, de 1987. A Hora do Pesadelo 4, O Mestre dos Sonhos, de 88. A Hora do Pesadelo 5, O Maior Horror de Fred, em 89. A Hora do Pesadelo 6, Pesadelo Final, A Morte de Fred, em 91. Tem O Novo Pesadelo, O Retorno de Fred Krueger, de 94. Aí eles dão um espaço e vem o... Aí é um spin-off, né? É o Fred versus o Jason, que é de 2003. E tem um reboot de 2010 chamado A Hora do Pesadelo. Quando muda a direção do Wes Craven, começa a dar você falou que você viu alguns, né? Eu vi alguns, o 2 eu não curti, o 3 eu já curti. Inclusive no 3 tem uma história que depois a gente vai falar do filme Origem, que é compartilhamento de sonhos.
eles compartilham sonhos no 3. Bem Os bolado. caras entram sonho, só que eles entram em conjunto. Não tem nenhuma droga, nada disso. Todo mundo dorme e entra no mesmo sonho. É fantasia, né? Enfim. Mas... Tá. Mas você viu 3, é isso? Vi 3 até agora. Eu acho que eu já vi outros pedaços de outras coisas, mas eu tenho a ideia de maratonar todos os filmes. Só uma coisa assim, nada, me lembrei agora. O filme em português, A Hora do Pesadelo, né? Enfim, é gozado quando um filme dá certo, aí o nome meio que pega. Aí você tem que... Outros filmes roubam o nome. Você sabe que nessa época saiu A Hora do Espanto. Sim. Né? Pra pegar assim, A Hora do Pesadelo, A Hora do Espanto. Você lembra do De Volta pro Futuro? Sim. O Michael J. Fox fez um outro filme quase paralelo que aqui no Brasil saiu como O Garoto do Futuro. E não tinha nada a ver. Exato, esses títulos são bizarros, né? Depois nós vamos falar do Vingador do Futuro também. Total Recall. Tem o Vingador do Futuro, o Exterminador do Futuro e o Vingador. Exato, você mandou bem. Exterminador do Futuro. O Exterminador do Futuro é um nome forte, aí pegou o Vingador do Futuro. Tudo era futuro nessa década de 80. Cara, mas o título original aqui do filme A Hora do Pesadelo é A Nightmare in On Elm Street. On Elm Street. Elm Street é uma rua qualquer, como nós citamos aí no outro filme, que Elm Street é uma rua genérica em Estados Unidos para vários bairros. Aí fica naquele negócio, igual nós fizemos a Bruxa de Blair, que vira como se fosse uma lenda urbana, né? Então Elm Street pode ser qualquer lugar dentro dos Estados Unidos, né? Que pode ter o pesadelo. Tipo Springfield, tem vários Springfield. Exatamente. Gustavo, você sabe que esse filme, o lance do final do filme foi interessante, né? O final explicado, vamos lá, nosso corte. Não, o final não é um final explicado. Eu queria muito fazer um final explicado, mas não vai ser possível. Que é sucesso, né? O lance é o seguinte, quando eles estavam fazendo o final, ou escrevendo, sei lá o quê, um produtor chegou pro Wes Craven e falou assim, é bom você fazer um final que dê a entender pro espectador que vai ter uma sequência. Que isso é importante pra nós e coisa e tal, vai dar burburinho e tal. Aí ele falou, não sei se eu quero, tá? Aí foi convencido a fazer. Aí, por isso que tem aquele final que dá a entender que vai ter uma sequência, né? Nós vamos falar aqui qual é o final pra pessoa ver. Se bem que eu vou acabar falando. Só que ele queria fazer um outro final, que eu achei melhor, cara. Acho que principalmente pra época é pegar melhor. O final que ele queria fazer é o seguinte, ela entra no carro, né? Isso acontece, ela entra no carro e tal. Que a gente dá pra dar um contexto, né? Quando tem o clímax do filme, os amigos dela já tinham morrido, a mãe dela morreu. Só que mas aí você vai dar um spoiler pesado. Eu te parei aí porque vai dar um spoiler pesado. Mas é um filme antigo, né? Deixa eu falar com a produção aqui, posso falar assim? Sempre quis fazer isso, cara. Deixa eu falar com a produção aqui. Posso falar isso? Não, é o seguinte. O final é assim, ela entra no carro, vamos falar isso. Ela entra no carro, tá? Ela vai embora feliz, ela tá feliz no final do filme. E a cena era pra ter um close forte nela, dentro do carro, ela fala assim, mãe, não sei o que lá. Quando ela move a cabeça pra cá, revela o Fred Krueger no volante. E tal. E aí, por algum motivo, não lembro quem não gostou, eu achei maravilhoso. Assim, porque naquela época, o final, você achava o final feliz, né? Ela tá lá no carro, ela vira, o cara tá aqui do lado dela. Mas aí, no final, eles optaram pra fazer a ideia que o Krueger vai voltar. A gente pode falar que ele volta, vai ter 50 filmes. Eles fizeram uma coisa bizarra. Eu acho bizarro. Que é fazer o carro da cor do suéter do Fred. A capota do carro. A capota do carro lá, preto e vermelho. Preto e vermelho, tipo, não, é verde. É verde, vermelho. Eu falei, o que tem a ver? Aliás, assim... Ficou parecendo um negócio de circo aquilo lá, cara. Assim, o filme, assim, o filme é bom e tal. Quem sou eu pra falar? Assim, o filme dá umas pisadas na boca. Tá. O próprio final lá, quando o Fred Krueger vai pegar a mãe, o que entra é um manequim, parece um manequim inflável entrando. Fica claro, isso fica claro e coisa e tal. Mas, por exemplo, o final do filme, o filme pula o tubarão. É verdade. O filme pula o tubarão. Porque é o seguinte, não tem como ganhar desse cara. Porque você tem que dormir. E o cara vai lá no seu sonho e creu. A partir do momento que eles quebram a regra, assim, tem que seguir a regra, né? É só no sonho, aí depois ela traz ele para o mundo real. Mas aí já começa a quebrar as regras. Mas aquilo é mundo real, não era mundo real. Então, que dá a entender que seria tudo um sonho, né? Aquilo eu acho que era tudo um sonho, porque no final, bom, já ia falar. Mas assim, ela vira o jogo só no mental. Exato. Não é que ela descobre ela assim, Krueger, isso aqui é um sonho. Pá. Aí ela começa, de repente acabou.
Enfim, os comentários vão dizer se a gente está certo ou errado. Mas eu queria falar um negócio. No final, o Fred Krueger pega fogo, cara. E você lembra, Gustavo, nós fomos numa apresentação lá nos Estados Unidos, lá na Universal, onde os caras fizeram uma demonstração de efeitos especiais e como era o fogo. Você lembra dessa apresentação, sim? Lembro. Você lembra que tinha um tempo limite para você pegar fogo? Curto. O cara fala, ó, a gente incinera, a pessoa pega fogo, tá protegido, coisa e tal, todo mundo com extintor, eu não lembro, são 8 segundos. Rapidinho, né? 8 segundos você apaga. Ué, não avisaram isso pro dublê do Fred Krueger. Deixaram o cara. Fred Krueger tá até agora pegando fogo. O cara me apaga. Não é que ele quis, ele se empolgou. Ele pega fogo, ele sai correndo. É que não era pra ele cair nas escadas. Ele cai nas escadas, mas ele cai, acho que ele cai de propósito. Propositalmente. Aí o cara, não era pra cair nas escadas. Ele começa aqui e tal. Aí alguém vai atrás dele com o extintor. Aí ele volta. Ele tá driblando os caras com o extintor. Isso é ótimo. E o cara, todo mundo assim, teve salva de palmas pro cara. Maravilha. Né? Bom, enfim. Bom, Pedro, pra quem assistiu A Hora do Pesadelo e seus derivados, o que você indicaria? Um filme da mesma época, de terror também, Gremlins. Aliás, minha câmera ali. Gremlins. Mesma época ali, um ano antes ou depois, acho que até do mesmo ano. Tá. E é um filme também que pegou, a galera falava assim nas escolas, coisa e tal, né? Tá molecada. Gremlins 1. Também teve 2 e tal, mas o Gremlins 1. E você, Gustavo, qual que você recomenda? Eu indicaria a própria franquia, acho que se tiver um pouco de paciência você consegue acompanhar. Tem algumas coisas que são legais, outras nem tanto. Por exemplo, eu achei bacana os efeitos no 3 já, porque o 3, quer ver, ó, eu não vou ter aqui agora, mas é alguns anos depois, e já tem uns efeitos especiais bem legais. Uhum. Que já vão melhorando, né? Conforme vai tendo mais qualidade, digamos, mais dinheiro também para investir no projeto, né? Vai melhorando os efeitos. O 3 é bom, o 2 o 2 não é muito bom, não. O 2 é meio fraco. Agora fiquei curioso para ver o 2. Aí tem o Halloween, que nós já fizemos aqui, de 78, por exemplo. Sim, esse o primeiro legal, é a sequência também, que é o Jason. Perdão, Michael Myers. Michael Myers. E depois o Sexta-feira 13 com o Jason também, que é uma mesma pegada, né? Morte até o fim. Só que é uma coisa curiosa que eu vi alguém falando, que tem aquela história do body corpse, né? Que é o número de corpos que tem em cada filme, né? Nesse filme tem 4 só. No Sexta-feira 13 você vai contando. Tem um monte. Né? É porque esse é mais difícil, o cara tem que dormir e tal. Não é todo mundo que dorme, assim, mas enfim. Legal. É isso, amigos do Faro Frame. Chegando ao fim aqui do episódio, espero que tenham gostado. Deixe seus comentários, suas curtidas, compartilhe com seus amigos. Faz igual o Samidana. Assim. Se quiser apresentar para as crianças, já vai causar um trauma infantil logo de cara. Fica de olho nessa sobrinha. Sobrinha, vamos ver o que vai acontecer no futuro aí. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Action!